Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. Então hoje a gente vai falar sobre patentes e direitos autorais numa perspectiva futura. A gente vai usar como exemplo os dois links embaixo, que tem a ver com Fortnite, né, o jogo, e o caso que teve de ação, né, do ator do Malucos no Pedaço, né, o baixinho, que ele fazia a dança dele, né, típica, né, se o Silas quiser fazer a dança pra gente aqui, ó. Faltou a música, né? E que foi colocado no Fortnite, e várias dessas danças, então, tem N outros artistas, né, entre Snoop Dogg e outros, que tem movimentos de dança colocado ali dentro, e que foi utilizado sem, em teoria, né, pedir autorização, e que, em teoria, também, eles criaram aqueles movimentos. Não é parecido, foram cópias descaradas, né? Isso. Inclusive, a dança do Carlton, né, a famosa, puseram o nome The Philly, né? Que Philly, quem conhece aí sabe que é Filadélfia, que é o cenário aí da história todinha do Maluco no Pedaço, né? Exato. E uma coisa que é interessante, uma discussão que a gente leva, antes da gente partir para um futurismo, né, é o que realmente constitui, né, direito autoral dentro de danças, né? As danças no geral, ou as danças antigamente, né, as matrizes delas, né, muitas delas vêm de culturas anteriores, né? Então foi uma coisa sendo montada em cima da outra. A cultura musical e a cultura de dança, tal, elas permeiam culturas de povos inteiros, de aglomerações grandes, não é de exclusividade de uma pessoa. Então, até que ponto a pessoa, para criar uma dança, ela utiliza passos de danças diferentes, ou que ela se alimentou de correntes anteriores de outras culturas para formar aquela dança. E aí que a maior discussão, inclusive, né, num dos artigos fala que deu uma pausa, né, o processo que eles estavam passando, posição bem clara em relação a isso, né? Eles questionam, né, porque, por exemplo, quando você fala de plágio na música, você tem que compor uma frase, né, na música, na partitura completa. Se não me engano, 8 notas, elas têm que ser a sequência exata, a nota certinha. Mas e para a música, para a dança, né, no caso, como que seria? Uma sequência de passos ou quantos passos? 5 passos, 6 passos? O que configura um plágio na arte, na parte artística dos movimentos de dança, né? E o complexo disso é a gente pegar, porque no geral a dança não é feita como a música, que são notas individuais que você junta e vira uma música. Os passos, no geral, ele tem um conjuntinho de passos entre cada uma das danças. Se o cara ele faz algum movimento específico, já tem, entendeu, peso cultural e de outras influências, entendeu, que levaram ele a fazer aqueles movimentos específicos. A gente não é profissional na área de dança, para deixar claro, né? Isso aqui é uma opinião realmente sobre a perspectiva de direito autoral e de como isso é configurado. Mas a gente tem noção de que as danças, muitas delas eram de etnias tribais, da origem, né? Passos que são de origem africana, de origem da Ásia, né? De continentes diferentes que as tribos faziam, ou grupos, aglomerações humanas faziam, né? Então muitas vezes aquele desenvolvimento de dança final que foi feito foi baseado em precursores que tinham modelos de passo e que aquilo juntado virou uma dança que a gente hoje quer taguear como algo de autoria típica daquela pessoa, né? Por isso que a gente também não tem essa posição bem cravada, como eles não conseguiram ver, porque tudo permeia o conhecimento anterior. Nada realmente foi criado, né? Foi uma junção de influências anteriores e cópias, né, de passos que depois juntados virou o que a gente vê hoje como certos tipos de dança, né? Com certeza, né? É difícil dizer o que foi copiado e o que não, né? Tem até aquela máxima dos professores de química aí, né? Que na natureza nada se cria, nada se transforma, tudo se copia, né? Então, zoeira, né, gente? Lógico, né? O pessoal chegou até, um dos argumentos é o Michael Jackson, né? Que o famoso moonwalk lá, que é aquela andadinha para trás, não é dele, ele aperfeiçoou, mas era já feita pelo Billy Ocean, né? Você falou tempo atrás já, né? Mas o que a gente quer tirar de tudo isso? Você imaginar num cenário onde você começa a brigar por propriedade intelectual, né, por patente alguma coisa. A gente que gosta, né, principalmente no Brasil, do futebol, imagina, sei lá, o cara aí, vamos supor, um exemplo, um cracaço de bola, ele dá um elástico e ele fala, não, esse movimento é meu, nenhum jogador mais pode dar elástico, só eu. Ou não pode ser promovido em meios de comunicação porque ele quer ganhar dinheiro em cima daquilo. A gente usa também, tem exemplos, mas não de movimentos, né? Agora, exemplos mais antigos, que aí tem direitos autorais envolvidos, o pessoal realmente paga para ter aquela imagem, né? A gente sabe do Jordan, né? O Jordan com o símbolo da NBA,
ele tem a sombra do símbolo dele, como acho que o Jerry West também tem, né, que era dos Lakers. Tem um outro símbolo que os dois da NBA acabam utilizando, né, que são dos dois jogadores e movimentos típicos deles. E a partir do momento que as máquinas ou algum software utilizar movimentos ou também sombras de movimentos, né, como tem, até que ponto a gente vai conseguir cravar que aquilo ali é um direito autoral, aquilo ali é uma imagem? Na verdade não está usando a imagem, está usando a sombra da imagem, né, no caso dos logos, né. E aí a gente pode partir para outros tipos de discussão, como também existe dentro do meio que a gente está entrando. A gente hoje em dia tem o audiovisual muito claro, né? Talvez passar para o próximo passo seria passar os cheiros, né? Se você passa o cheiro de Paris e ele vai lá e cria uma composição, e cada computador tem a sua composição para passar cheiros. Aquele cheiro específico daquele lugar. Pode ter uma patente por trás, eles vão ter que pagar para utilizar para cada cheirinho do mundo, caso eles consigam colocar para você sentir o lugar ou sentir um filme e tal, vai ter que ser remunerado, né? É uma coisa que a gente para pensar até que ponto aquilo ali é original do lugar, composição da máquina para tornar aquilo real ou não, né? Então, como é que a gente vai conseguir desenhar essa linha? Sendo que muitas das programas vão acabar utilizando algumas coisas de autoria humana e outras de não autoria humana, né? O que a gente vai conseguir colocar? Até que ponto esse tipo de criação vai partir da gente ou vai partir de um ser que é inanimado, mas com influência humana, né? Com certeza, atualmente, né, a menos que tenha mudado a legislação aí, patentear cheiro não é permitido, né? Principalmente assim, essência no ramo no mercado do perfume aí, né? Todo mundo que estudou um pouquinho aí vai ter essa noção já, porque são basicamente coisas que você encontra na natureza, né? Você só faz uma mistura ali, né? Mas, igual você falou, se você começa a criar esses cheiros sinteticamente, será que você vai poder proteger, né? Hoje você pega aí, é muito comum, às vezes, um suquinho aí de artificial, você dá aquela fungada ali, você sente o cheiro da fruta, né? Ou até um picolé, uma bala, o cheiro te engana muito e não tem nem 1% ali é tudo artificial, né? É engraçado que a gente lembrando agora, não sei se foram as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, sacada fantástica, mas o cara enlatou ar de alguns lugares, né, para você ter aquele ar. Ele nada mais é do que ele criou uma marca de lata de produto para enlatar um ar de algum lugar específico. Então, se a gente parar para pensar, até que ponto as coisas podem ser, entendeu? Ter uma marca reconhecida, por mais que o produto por trás não seja lá muito relevante, né? Quem sabe no futuro se torne relevante, né? Mas no momento não é. A gente até agora consegue respirar um ar tranquilo. Então, né? O cara armazenou ar. Isso, em teoria, né? No futuro, aquele ar que ele armazenou ficar raro, vai ser um ar rarefeito, então. A gente não sabe, a gente não sabe se o ar vai realmente estar ali também, né? Se vai ter um vazamento, imagina, tem um buraquinho ali, vaza o ar. A gente não pode mais respirar o ar da lata. Então... Mas é legal de pensar nessa questão de patente, né? O que pode acontecer, né? Até onde ela é explorável esse ramo, né? A gente conversou já, né? Uma empresa famosa de motocicleta. Olha, motocicleta, pessoal. De motos. De motos, né? Que patenteou o som que o escapamento produz, né? E é meio louco, é super abstrato, né? Você patentear som, né? Ele não é uma composição de notas, né? Ele é só um padrão no formato, no jeito que você monta, que você prepara lá os componentes, motor, escapamento, né? Eu fiquei aqui até com dúvida, que eu acho que a informação, no geral, a informação que passa para as pessoas que gostam de moto, né? Como é que foi feito isso? Porque a gente pode até parar para pensar, se ele conseguiu patentear, talvez ele tenha, entendeu, tentado pegar alguma ordem de notas, né, que o escapamento deve ter feito pelos sons, né, e tal, e foi lá e pegou aquelas 8 notas, sei lá, né, e conseguiu patentear aquilo ali. Barulhos que são produzidos assim, ainda tem autonomia humana para lidar com a patente, é tranquilo. Agora, se a gente pensar num futuro mais distante, né, que a gente estava conversando aqui, a inteligência artificial ainda não consegue produzir algo que seja genuinamente dela, né? Criar nada, né? Exato, ela se alimenta da gente, inclusive dos preconceitos e de tudo, como já foi dito em outros vídeos. Então, muito do que ela cria hoje, inteiramente, né, foi tudo abastecido pela gente, na nossa cabeça, direto para eles, e ela não racionaliza aquilo, ela não tem uma consciência. A partir do momento, caso no futuro aconteça de ter uma consciência, uma lógica de pensamento puramente da máquina, como é que vai ser tratado direitos autorais? Como é que a gente vai tratar a produção de músicas, né, ou de compostos culturais, artísticos, né, com uma composição que seja feita por máquinas? Quem é que vai lidar com isso? Será que o dono daquela máquina que vai, né? A gente fica pensando que o dono daquele algoritmo, né, é complicado. E às vezes
a construção de um equipamento é dividida, né? Então pode ser que, se for um maquinário, pode ser que alguém tenha feito o corpo daquele bot, seja lá o que for, e outra empresa tenha desenvolvido o software ou a inteligência dela, né? Então, com quem que fica isso? Ou, de repente, com uma terceira pessoa que foi quem foi lá e pagou por ela, né? Então é complicado. Até hoje, vamos supor, você está criando algum tipo de conteúdo, ou uma música, uma dança, seja lá o que for que você crie, numa ferramenta de mídia social, né? Como a gente tem algumas grandes aí. Será que aquilo que você fez é seu, ou pelo contrato que você assina, aquilo é da ferramenta, né? Vamos supor, você está num Facebook, no Instagram, no YouTube da vida, aí você realmente faz o seu músico, você faz um negócio legal. Será que aquilo é seu ou aquilo é da ferramenta da qual você está usando, né? É legal de pensar nisso, né? Sim, e a gente parando para pensar assim, a gente gosta muito de pensar, no caso da NBA, né, que falei, colocou sombras de pessoas que são muito conhecidas. Agora, se fosse o caso de alguém anônimo, que aquela produção ali não tem como saber, a pessoa está no meio da multidão e tal, e alguém utiliza aquele movimento, tira uma foto no momento exato e tem a sombra perfeita ali para fazer um logo. Imagina se uma câmera capta isso entendeu, de uma forma remota e coloca aquilo ali, acaba utilizando aquela imagem como exemplo ou como utilização de marca para fazer uma marca secundária em cima daquela pessoa. A pessoa não vai receber nada. Como é que funciona isso? Essa captação de informações que está cada vez mais constante por parte de audiovisual, que está muito automatizado no mundo inteirinho. Cada esquina hoje tem, né? A gente vê o Google Street View. Até que ponto esse tipo de utilização de imagem, captação de todas as esquinas do mundo, de todos os lugares do mundo, da África, as Américas, a Europa, todo mundo hoje em dia é filmado e é monitorado indiretamente, de alguma forma. Então, até que ponto o direito de imagem ali entra, né? Até que ponto eles podem utilizar a nossa imagem dentro de casa, a imagem da nossa casa, a imagem da gente no nosso privado e acaba talvez comercializando ou usando de outra forma. Até que ponto vai, né, essa linha, né? Que hoje em dia a gente está ainda tracejando ela. Antes era um pouco mais claro essas linhas, né? Hoje em dia não está tão claro. Não, com certeza. E vamos supor, tem alguém te monitorando, né? Vendo aquilo que você está criando, mas de repente você é tímido, você não tem a coragem de se expor ou de lançar aquilo, ou talvez você não tenha instrução suficiente, e alguém viu aquilo que você fez, lança aquilo depois, o negócio pega, dá dinheiro, e você que é a mente criativa por trás daquilo não tem acesso, né? É complicado. E outra, hoje em dia a gente consegue lidar com a nossa imagem, a gente, caso é utilizado de forma indevida, a gente tem meios para ir atrás, né, das pessoas. E como é que a gente vai entrar entendeu, ir atrás desses meios se muito do que foi captado tem uma central de inteligência, mas que a gente muitas vezes não tem contato, não sabe nem quem é dono daquilo, né? É complicado, a gente não sabe nem muitas vezes quem é a marca. Você vai, imagina, supondo num mundo hipotético, num Google Street View, que pegam o seu rosto e acabam compartilhando essa imagem no mundo inteirinho. A gente vai indiciar a empresa grande que hoje em dia controla todas as imagens e os mapas do mundo, não? Será que é ela a culpada? Quem que é a culpada? Ou foi a máquina em si que fez esse deslize, né? É uma coisa que é complicada a gente conseguir tracejar, né? Com certeza. E eu gosto, você falou, será que vai dar para brigar com essa empresa grande, né? É muito mais difícil você brigar com gente grande, né? Lógico, o tamanho ali acaba abafando, né? Um pouco das consequências, ou intimidando até, né? Porque a gente começou com o exemplo do Fortnite, né? E se você vê lá, quem jogou um pouquinho ou conhece, sente falta de duas coisas, né? Os movimentos são da dança lá do Carlton, mas a música não, porque a música já tem a propriedade intelectual ali associada, protegida, não poderia usar. E tem outros gigantes, é lógico que tem todos esses, são grandes de certo modo, sim, muita gente tem carinho, tem fãs e tal. Mas o Michael Jackson não conseguiram usar nada dele, né? Às vezes até tem uma alusiva assim que lembra, mas nada tão escancarado como essa. Por exemplo, não tem um Moonwalk, não tem um Billie Jean, não tem aquelas danças, não tem mais famosas dele, não tem. Porque, primeiro que as danças não teriam graça nenhuma sem a trilha original, e que uma coisa é você usar uma música de um personagem que o Carlton, né, com todo respeito, né, eu amo o Maluco do Pedaço, tenho um carinho especial por ele, né, mas ele não vai ter nunca nem de longe a expressão que o Michael Jackson teve, né. Muito mais fácil você abafar um Alfonso Ribeiro ali do que você abafar um Michael Jackson, mesmo que ele esteja falecido, né. É verdade. E tudo isso aí permeia um fim último, né. No fim, essa discussão é muito mais monetária, né, do que de fato existencial, né? A gente sabe que muito da que a gente cria aqui da experiência humana, o que torna essa experiência humana
única é que a gente vai poder passar para frente. A gente produz aquilo ali, produz movimentos, produz música, para depois a gente conseguir passar para frente e o seguinte trabalhar em cima daquilo e criar algo novo ou replicar aquilo. Então, até que ponto isso é válido e até que ponto a gente pode constituir uma arte cultural tão clara e direta, né, como é a vivência humana, a gente conseguir colocar peso monetário em cima dela, né, sendo que a gente vai limitar pessoas e fazer elas conseguirem utilizar o que é realmente humano, né, que é a nossa capacidade artística e criativa, né. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.